Fala, galera do sofá! Hoje a gente está com um convidado muito especial que veio direto de Recife para o Vale do Silício. O assunto de hoje é falar um pouquinho sobre arquitetura, tecnologia, construção, o que vem de novo no mercado imobiliário, e a gente vai entender um pouco de tudo isso com o Thiago. Eu normalmente faço um bate-bola. Entre duas cidades que eu vou te dizer, me diz qual que você prefere, Paris ou Atenas? Paris. Paris ou Roma? Paris. Paris ou Chicago? Chicago. Chicago ou São Petersburgo? Chicago. Chicago ou Dubai? Chicago. Chicago ou Bogotá? Chicago. Chicago ou Barcelona? Barcelona. Barcelona ou Xangai? Barcelona. E agora Recife ou São Francisco? Recife. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre tudo isso, eu vou pedir para vocês não esquecerem de se inscreverem, ativarem o sininho de notificação para quando tiver novos vídeos, deixar o comentário, deixa like, faça perguntas, enfim, interaja com a gente. Thiago, eu vou pedir para você em 30 segundinhos, 1 minuto, quem é Thiago Monteiro? Vamos lá. Thiago Monteiro é um arquiteto entusiasta da arquitetura e mais ainda da capacidade de transformação do que a arquitetura, do que o urbanismo é capaz de produzir na cidade, nas pessoas. Como é que nasceu a sua paixão por arquitetura? Teve algum momento? Eu nunca tive dúvidas que eu queria ser arquiteto. Eu sempre, desde muito novo, sempre desenhava muito. Meu brinquedo predileto era aquele Lego de madeira que você empilhava e fazia edifícios e tal. E ainda muito novo, acho que com 12, 13 anos, um dos meus hobbies era pegar jornal de domingo e ver quais os lançamentos da cidade. Sério? Pedia para meu pai para ir visitar stand de venda para ver as maquetes e tal. E o mercado da gente é um mercado ainda muito arcaico. É um mercado que não se reinventa há quase 30 anos. É um mercado que parou no tempo, que não tem acompanhado de longe essas transformações. E aí, depois de levar muitas portadas na cara, chegar lá para os construtores, apresentava o projeto e tal, era como essa arquitetura impactava no negócio. Sim. Como ele poderia melhorar a performance do negócio dele, eu resolvi passar para o outro lado da mesa. Eu resolvi realmente provar que é possível sim, a partir de uma boa arquitetura, a partir de uma solução mais integrada com a cidade, bem melhor estruturado, mais rentável e com menos risco. E aí a Halt é um projeto aí de quase 3 anos para realmente colocar em ação um plano que eu já vinha construindo há muito tempo. E agora explica um pouquinho para o pessoal o que é a Halt. Vamos lá, a Halt é uma construtora que já nasceu com um propósito muito claro. A gente realmente acredita que os nossos edifícios, eles têm a capacidade de requalificar não apenas o entorno onde eles estão inseridos, mas de gerar um impacto positivo aí na vida de quem vai morar nos empreendimentos e quem vai conviver perto desses prédios. Não é só fazer um prédio por si só e largar ele ali e tá pronto, foi. Aquele prédio, ele tem que de alguma forma gerar algum nível de impacto. Ele tem que fazer sentido para aquela região, para aquele bairro. Jaime Lerner. Quando eu estava me formando, eu li um livro desse cara chamado Acupunturas Urbanas, que fez toda a diferença para compreender essa estratégia Halt. Ele faz uma analogia à acupuntura humana. Sim. Que microagulhamentos microscópicos, eles no corpo podem gerar toda uma requalificação do tecido, em alguns casos até curar doenças crônicas. Da mesma forma, a acupuntura urbana, a partir de pontos estratégicos onde esses edifícios são construídos, eles podem gerar não apenas uma requalificação no entorno, mas em cadeia pode gerar uma transformação do impacto. Isso aconteceu com a cidade como Medellín, por exemplo. Chegou a ser a cidade mais violenta do mundo, o segundo pior IDH do planeta, e estamos falando de coisa há 15, 20 anos atrás, no máximo. E a partir de atitudes arquitetônicas e urbanas, de intervenções pontuais na cidade, eles conseguiram promover essa requalificação e devolver toda a autoestima de um povo. Hoje, Medellín é uma cidade brilhante, foi inclusive, pelo segundo ano, eleita a cidade mais criativa do planeta. Aqui em São Francisco, eu acho que até trazendo um pouco desse conceito, é muito comum quando você está passando assim nos prédios, tem uma plaquinha escrito Public Space. E aí ele diz se é o térreo, se é o rooftop. Por exemplo, no prédio do LinkedIn, a recepção ela é Public Space. Então você pode ir lá, tem várias mesas, tem Wi-Fi, tem... Incrível. Então eu não preciso pagar um espaço de coworking,
eu posso trabalhar na recepção do LinkedIn e não preciso estar cadastrado. Isso é um pouco do que vocês também tentam trazer. É isso aí. Isso é o que a gente chama de gentileza urbana. O que a gente quer deixar muito claro é o quanto isso impacta no negócio. Quando a LinkedIn faz isso, de abrir parte do seu edifício para as pessoas, para a cidade, ela gera fluxo, ela melhora a imagem, ela estimula conexões entre pessoas, ela se torna uma empresa mais atraente. Se a LinkedIn é uma empresa, uma plataforma que lida com pessoas, que conecta pessoas, porque isso não pode estar materializado na sua sede. Bacana, verdade. Isso faz todo sentido. Não faz sentido fazer o contrário. É isso que, às vezes, eu me sinto meio doido, assim, rapaz, eu estou falando só aqui, tá aí os grandes mercados. Eu queria entender um pouquinho como é que a arquitetura, construção, como é que a tecnologia ela vem impactando esses mercados? Perfeito, excelente pergunta. Porque qual o grande gargalo da construção civil? Além de ser uma indústria conservadora, time que ganha não se mexe. Perfeito. E a gente já pensa exatamente o contrário. Time que ganha se mexe muito. O ciclo da construção é longo. É um ciclo mínimo aí de 5 anos. Em 5 anos, o mundo já mudou muito. Parafraseando um amigo meu, o grande desafio é nós, como construtores, enxergarmos a próxima curva. A gente não pode desenvolver um edifício pensando no que faz sentido hoje. Voltando para o assunto tecnologia que você falou, uma grande inspiração para a gente não é a indústria da construção civil, é a indústria automotiva, é a indústria de tecnologia. Hoje, a tecnologia aplicada à construção civil, ela existe, e ela existe de forma expressiva. O problema é que o mercado brasileiro ainda é um pouco reticente, até por uma mão de obra mais barata. Mas, por exemplo, hoje, todas as nossas obras, elas têm um nível de industrialização muito alto. São praticamente obras de montagem. Por exemplo, eu estou lá com um prédio, o Loft, ele deveria ter, em média, uns 80 funcionários, a gente tem 12. Porque a fundação é pré-moldada, a estrutura é metálica, pré-moldada, já vem cortada, perfurada. É uma obra de encaixe. É uma mão de obra mais qualificada, até porque não existe planta, ele trabalha com o mestre de obras. Ele trabalha com iPad, então ele vai visualizando em 3 dimensões a obra e onde essas peças vão ser encaixadas. E aí ele precisa estar qualificado para isso. Mas na realidade é uma obra de supervisão. Aí vai ter outra empresa que vai fazer a fachada, tem outra empresa que faz instalações. A gente está testando agora uma solução de banheiros prontos. Já vi um banheiro completamente pronto, com pendurador de toalha, com luminária. Teve um hotel lá em Recife que foi construído usando essa tecnologia. Da mesma forma que acontece na indústria automotiva, quando você compra um carro, você sabe que aquele farol vem com aquele padrão. A porta vem com aquele padrão. O outro carro, igual, também vem do mesmo jeito. Na indústria da construção civil, a mesma coisa. Não existe isso de ter uma fachada bem feita e uma mal feita, uma parede bem feita e uma mal feita. A tecnologia para a moradia, eu acho que ela está muito menos associada a itens tecnológicos, até porque, como é um ciclo longo, por exemplo, há 5 anos atrás fazia sentido você preparar um apartamento com automação, com todo um cabeamento de fibra ótica. Hoje não faz mais sentido, hoje é tudo Wi-Fi. Então quem investiu na época em colocar fio perdeu dinheiro. Por exemplo, a gente está construindo hoje uma plataforma que o cliente ele pode migrar de apartamento. Então eu moro hoje na zona norte da cidade, mas mudei de emprego, preciso me mudar para a zona sul. Por disponibilidade, ele vai lá, agenda uma janela de 6 meses, 1 ano e se muda. Isso ele faz com um aplicativo Tem uma quantidade X ali de prédios que ele pode... Exato. A gente está hoje lançando 3 empreendimentos nos próximos 6 meses. A ideia é nos próximos 3 anos ter de 15 a 20 empreendimentos, não só em Recife, mas em outras cidades do país, garantindo essa mobilidade, digamos assim. Deixa o comentário de vocês aqui se vocês iam adorar ter um apartamento que você pode estar ali pagando ele, depois amanhã você está num outro, e depois você está num outro, simplesmente plug and play ali. Basicamente aí. Plug and play. E agora tem uma tecnologia que vem ajudando muito, acho que uma classe mais baixa, que é a impressão 3D. Né? A gente já vê casas sendo feitas, casas simples, mas num custo baixíssimo que pode resolver o problema de muitas famílias. É outra revolução de impacto, muito bem lembrado, é a impressão 3D e a 4D. Porque, de novo, você consegue com baixo custo, com velocidade e com qualidade produzir habitações. Eu enxergo esse modelo de
construção a partir de impressão 3D, uma solução bacana para as periferias. Porque você ainda tem espaço para construir. Olhar a próxima curva. Esse é meu mantra, é a frase da empresa, é olhar a próxima curva. Que legal. A gente tem um novo consumidor exercendo o poder de compra deles cada vez mais, de uma maneira que a gente até então desconhece. Você estudou um pouquinho essa galera, Millennium, Geração Z e assim por diante. Como é que a Halt ou a Mob, que aí eu acho que vale a pena falar um pouquinho, entende o comportamento deles, o que eles querem e o que você estruturou para eles? A gente tem estudado bastante, inclusive boa parte da empresa é formado hoje por essa meninada. Legal. Porque a gente consegue ter, de fato, uma opinião legítima e real. E a gente percebeu que compartilhamento e mobilidade não são simplesmente adjetivos, fazem parte da essência do mindset dessa geração milênio, dessa geração Z e das próximas que virão. Então eles não querem estar presos a nada nem ninguém. Essa condição de liberdade e essa necessidade de compartilhar, não por economia, mas por conexão, por acesso à informação, fez com que a gente desenvolvesse duas linhas de produtos, digamos assim. O Co-Halt, que são esses edifícios que você também mora, mas na realidade são grandes hubs de espaços comuns para que realmente as pessoas possam se conectar, possam compartilhar espaços gourmets e carros compartilhados e bikes compartilhadas e uma série de outras. E tem o Mob, como você colocou, que é onde a gente enxergou ou está tentando enxergar a próxima curva da próxima curva. Que é como a gente pode, de fato, garantir mobilidade para um imóvel. Ele deixar de ser imóvel e passar a ser móvel. Então, o que é que o Mob faz? O Mob são módulos, são casas modulares, são apartamentos modulares, e se apropriando de um módulo universal, que é o container. Então, já existe toda uma indústria preparada de locomoção, né, de mobilidade, dos guindastes, dos caminhões, as plataformas, os navios, etc. e tal. E da gente promover hubs em várias capitais, até em bairros de várias cidades do mundo. Esses hubs são uma espécie de, como se fossem umas estantes, uma estrutura metálica, onde você pode acoplar o seu container, numa linha plug and play mesmo. Então você consegue ter sua casa, porque quando você muda de um apartamento para o outro, por mais que haja mobilidade, a gente acredita muito na casa como uma extensão da minha personalidade. Então eu tenho aqui minha casa, com meus porta-retratos, com meus quadros, com meus objetos, com minhas roupas, né? E essa mudança de encaixotar e levar é muito traumático. É horrível. E às vezes o que faz sentido para você no seu apartamento, quando você se muda, você vai estar indo para casa de outra pessoa, com a cara de outra pessoa. E no Mob você leva a sua casa para onde você quiser. E você acoplaria nesses hubs. A gente já está testando isso. A gente já está executando isso lá em Recife. Eu ia perguntar, como é que isso daí é para quando? Para ontem. Para ontem. Porque ela se transformou inclusive numa startup. Que legal. Uma empresa independente. A gente já está testando, já está validando. A gente sabe que vários problemas vão surgir agora a partir desse primeiro protótipo. Então, só para entender, assim, são duas estruturas, como se fosse assim um caixotinho. É isso aí, e um instante você lava. Uma gavetinha vai lá. Perfeito. Foi inspirada nos estacionamentos lá, naqueles grandes estacionamentos de Nova York, você tem aquelas estruturas com 4, 5 pavimentos e você vai e engaveta seu carro. É o mesmo formato. E lá você vai ter uma aprumada de instalações de água, energia, esgoto e ar-condicionado. Você pluga ali, plugou. Continua na minha casa. Exatamente. Numa boa. E esse controle, essa gestão ocorrerá a partir de uma plataforma onde eu estou aqui com o meu módulo, com o meu Mob. Quero levar para São Francisco. Eu posso embarcar no navio, enfim, tem toda uma logística por trás. E você saberá em quanto tempo sua casa vai chegar em tal cidade. Que legal. Eu quero, se você puder já montar a estruturinha aqui em São Francisco, Thiago, e uma lá em São Paulo, eu vou ficar muito feliz. Aí você pode, eu quero passar 3 meses sabáticos, levar minha casa para uma praia, quero levar para o quintal da minha avó. Meu Deus. Não, enfim. Quero para ontem. E são apartamentos, são moldes de 30 metros quadrados. É possível viver muito bem em 30 metros quadrados. Sim, sem dúvida. Principalmente quando você tem isso
essa liberdade de você levar a sua casa para onde você quiser. Pô, que maravilha! Não, eu quero que vocês só imaginando como é que seria, como é que vai ser, né? Como é que seria, porque isso já não é mais um projeto, já tá acontecendo. Como é que vai ser quando isso realmente estiver forte e acontecendo? Que a gente não esquecer que é um projeto que está vindo de um brasileiro, de Recife, não está nos principais centros, Rio, São Paulo, está vindo de Recife e com um projeto totalmente disruptivo. Isso é uma das coisas que eu acho muito bacana. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que, mesmo que o mob não dê certo, o que é importante é a gente estimular essa inquietação das empresas. Mesmo que as coisas estejam dando certo, no caso da Halt, a gente hoje praticamente não tem estoque, tudo que a gente lança no mercado a gente vende rapidamente. A gente vende inclusive um pouco mais caro do preço médio de mercado, porque a gente entrega um produto superior e o mercado percebeu isso. Alguns de nossos clientes compram porque querem fazer parte desse movimento de transformação, de gentileza urbana. Eles mencionam isso, eles falam disso. Mas o que eu queria deixar é que essa inquietação da Halt de não se conformar com o que fazia sentido até então para o mercado da construção civil, para o mercado imobiliário, e de buscar novas alternativas é o que faz toda a diferença. A gente acredita muito que mais rico e mais satisfatório do que um produto final é toda essa jornada. Perfeito. Porque é no desenvolvimento do mob que a gente pode encontrar soluções ainda mais incríveis. Perfeito. Ainda mais transformadoras, ainda mais disruptivas. Não, e provavelmente o mob, do jeito que foi estruturado hoje, não vai ser daqui a alguns anos. Poxa, Thiago, muito legal. Obrigada. Adorei conversar. Eu que muito agradeço. Bom. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, deixa o like. Não esquece de comentar, deixa a opinião de vocês, faça perguntas que a gente passa para o Thiago, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal e eu espero você no próximo Sofá do Vale. É muito bom!